respectful guest. So continue, we also discuss the sequence of sadhana and Continuando falando sobre a sequência do nosso sadhana e nosso bhajan. Sadhana e bhajan. Então, primeiro é necessário o sadhana para alcançar bhajan. Saddha bhavet saddha sa sadhana vida nitya siddhasya bhavasya prakritti hridhi sadhyate. One who practice Krishna bhakti, Então, aquele que pratica Krishna Bhakti com seus but his aim and membros e object órgãos, the one the sprinkle moon of the o seu objetivo é alcançar uma partícula da misericórdia dos Brajabasis. Isso é sadhana bhakti. Existem duas funções em sadhana bhakti. Então, a primeira é como limpar o nosso coração. Então, é parimarjana. Porque a alma condicionada tem muitos anartas, muitas coisas indesejáveis. Então são completamente cheios de anartas. Quais são os anartas do nosso coração? Luxúria, raiva, inveja. Então está cheio. Kama, krodha, loba. Loba significa ganância. Então, ganância por em desfrutar dos sentidos materiais. Kama, krodha, loba, moha. Illusion, bewilderment. Então, moha significa estar completamente absorto nas coisas materiais. Mada e Matsarya. Então, Mada significa completamente intoxicado com as coisas materiais. Matsarya significa inveja. But all these things you can apply towards Krishna. Kam Krishnarpana. All your Mas tudo isso você pode oferecer para Krishna. Tudo você deve oferecer para Krishna. Krishna Arpan. Kama, Krodha. Krodha significa raiva. Então deve ter raiva. Então você deve ficar bravo. Aqueles que são contra Guru e Vaishnavas. Loba. Então, avidez ou ganância por Harikatha. Moha. Então, apego profundo com nossa Istadeva. Nossa Istadeva é a nossa deidade adorável. Istadeva. Mad. Mad significa intoxicação. Então, vou ficar completamente intoxicado com Harinam e Harikatha. Você pode beber até cair no chão. Você entende? Quanto tempo você vai beber álcool? Até cair no chão. Então, da mesma forma, você deve ficar intoxicado com Krishna Nama e Krishna Katha. Faint. Até você desmaiar. Então, Matsarya
Matsarya não tem trabalho. Você tem que rejeitar do seu coração. Matsarya significa inveja e ciúmes. Então, a primeira função de Sadhana Bhakti é limpar o nosso coração. Porque no coração das almas condicionadas está cheio daquilo que é indesejável. E outra função de Sadhana Bhakti é receber uma gota, uma partícula da misericórdia dos Brajavasis. Você deve aceitar o humor dos Brajavasis. Então você praticará Bhajana e Sadhana. Então um humor significa Sankha, Satya, Sankadasya, Sakyavatsalya, Madhurya. Então dentre esses 5 humores você deve aceitar apenas um. Mas o humor mais elevado é o humor dos Brajavasis em Madhurya, Sringara. Então esse é o humor de doçura, especialmente para que a bhava dos Brajavasis, especialmente as gopis, Gopi Parakya Bhava, esse humor extraconjugal. So in this way, our Shastra says sadhana bhakti, then coming in the stage. Então, praticando Sadhana Bhakti, então se chega no estágio de Bhava Bhakti. Bhava significa Kripa Sadhya. Significa que pela misericórdia, sem causa de Guru e Krishna, então você alcança esse humor Bhava. Então, nosso Shastra explica, Bhava é Kripa Sadhya. Kripa significa misericórdia. Sadhya significa o objetivo. Apenas pela misericórdia de Krishna e Krishna Parikara você alcança a Bhava, mas você precisa praticar Sadhana. Nesse verso em Bengali claramente explica. Então, no sadhana você deve praticar, aceitando o humor dos Brajavasis. Mas o Bhava você não pode alcançar. Você irá alcançar apenas pela misericórdia dos Brajavasis. Então, por isso, Bhava é Kripa Sadhya. Mas se você não praticar sadhana, então significa que eu sou chesta. Então, se você se esforçar a fazer chesta, então a misericórdia virá. Então, chesta significa os seus esforços. Então, Kripa virá, a misericórdia. Então, desde cedo pela manhã até o meio-dia, Yashoda tentou amarrar Krishna, mas ela não conseguiu. Quando Krishna ele viu que a mãe Yashoda estava se esforçando tanto, e ela estava muito determinada a amarrar Krishna. Então ela estava suando muito. E sempre faltavam 2 dedos na corda para amarrar Krishna. Então ela estava tentando amarrar a cintura de Krishna e sempre estava faltando 2 dedos. Então assim, nossos Goswamis explicam por que 2 dedos. Então, um são os nossos esforços e o outro é Kripa, a misericórdia.
Though Mother Yashoda, she had no need to Embora a mãe Yashoda ela não tem necessidade, ela não precisa de Karuna, porque ela é and Mother of Krishna. a eterna mãe de Krishna. But in our sadhak, Mas, when sadhak endeavors coming, no estágio de sadhaka, então, Karuna will come. Karuna will quando o sadhaka ele se esforça, então a misericórdia de Krishna, Karuna, ela vem. and Kripasit Savadhani. Krishna, he noticed Mother Yashoda's Então Krishna ele percebeu endeavors. Then Krishna's Karuna Shakti comes. como a mãe de Yashoda estava se esforçando, então ele deu a sua misericórdia. Karuna, o que é Karuna? Compaixão. Você entende? Karuna. Você tem Karuna no seu coração, Karuna Maidevi. No seu coração tem Karuna, não? Karuna significa compaixão. Então aquele que vê o sofrimento alheio e o seu coração se derrete completamente. Isso é Karuna. Então, vendo o sofrimento alheio, o coração se derrete. Então, essa pessoa tem Karuna no seu coração. Então, a pessoa está sofrendo com muitas doenças, como Narada Rishi. Ele viu então viu nas margens do caminho dos dois lados os animais sofrendo, e muito sangue nessa estrada, e todos os animais estavam agonizando. Você vai até Govardhana Parikrama, as pessoas ficam se mostrando. Você já viu? Eu não sei se eles estão fingindo ou se é de verdade. Às vezes eles estão fingindo. Algumas pessoas elas ficam fingindo. Você já viu ou não? Quando você vai no Parikrama de Govardhana, algumas pessoas fazem isso, não sei se é verdade ou não, então mostrando e falando, dá dinheiro. Então eles ganham dinheiro e quando o sol se põe, eles vão embora. Então só estou explicando. Vendo o sofrimento alheio, então o coração se derrete. Então isso é Karuna. Da mesma forma, a mãe Yashoda ela fez esse voto que ela tinha que amarrar seu filho Krishna. Então, mas Yogamaya ela fez esse arranjo para que sempre faltasse 2 dedos. Todas as golpes estavam rindo, batendo palmas para ela, falando como que você vai amarrar Krishna. Então na testa dele não há nenhuma amarra, não há nenhum. Então não está escrito na testa dele que ele pode ser amarrado. Significa que tudo é predestinado. Hoje você irá tomar prachada ou não, você não sabe. Se está escrito na sua testa que hoje você irá tomar prachada, você irá tomar prachada aqui. Mas se não estiver escrito, então hoje você não pode tomar prachada aqui. Muito simples, Mahaprabhu ele disse. Então, Chaitanya Bhagavata Mahaprabhu ele fala. Na sua casa existem muitas preparações, alimentos. Mas sem o desejo de Krishna você não pode comer. Então você pode ter muitas coisas deliciosas na sua casa, mas Bhagavan te deu uma doença.
fridge completely Então muitas full pessoas, of elas têm muito dinheiro, elas têm na geladeira diferentes e diferentes alimentos, mas ela tem um, sugar, talvez seja uma pessoa diabética ou outras coisas. cannot eat. Você não pode comer. Isso é verdade ou não? Arya ji Samchita. This is true also. Everything is Isso é verdade. pre-existing. Tudo está predestinado. Actually, the predestination coming from our previous action, karma. Isso vem das nossas ações passadas, do fruto das nossas ações passadas, o karma fala. Mas isso não está predestinado para Krishna, ele está apenas fazendo essa lila. Então, essa lila está acontecendo, Mãe Yashoda está tentando amarrar Krishna, mas o tempo todo está faltando 2 dedos. Então a corda está sempre 2 dedos mais curtos. Então as gopis, elas estão rindo e brincando com Mãe Yashoda, dizendo: Ei, Yashoda, você não pode amarrar Krishna, porque Vidata, a providência, o destino não escreveu na testa dele que você seria capaz de amarrá-lo. Então elas estão dizendo isso porque essa lila está acontecendo como uma lila humana, porque na verdade Brahma Ji não pode escrever na testa de Krishna o que vai acontecer ou não. Então Brahma Ji ele escreveu na testa das almas condicionadas. Se hoje você vai comer ou não, mas não está escrito na testa de Krishna, porque Krishna é Bhagavan. Você entendeu ou não? Você entendeu? Whose karma? Krishna. The conditional soul has karma. A alma condicionada ela tem um karma, mas Krishna ele não tem karma. Por isso nosso Shastra ele explica isso. Nas almas condicionadas está escrito na testa deles se hoje se você vai tomar prachada ou não. Mas Bhagavan é a suprema personalidade de Deus. Então por isso Brahma Ji não escreveu na testa de Krishna. Ele não pode escrever na testa de Krishna. Mas as gopis, elas brincam com Mãe Yashoda. Porque elas pensam que Krishna é apenas um pequeno vaqueiro comum. E elas têm muito amor e afeição por Krishna. Então elas pensam que ele é um membro da família delas. E é por isso que as gopis, elas brincam com Mãe Yashoda dessa forma. Então, mas Mãe Yashoda, ela está determinada. Ela está pensando: eu tenho que amarrar Krishna. Se está escrito na testa dele ou não, esse não é o ponto. Eu tenho que amarrar Krishna. Então eu vou amarrar Krishna. Here Jogamasi arranged every time also 2 fingers. Mas Mãe Yogamaya fez tal arranjo que sempre estavam faltando 2 dedos na corda para amarrar. Então Mãe Yashoda ela e muito suor estava caindo da testa de Mãe Yashoda. Então quando Krishna ele percebeu isso, então quando Krishna percebeu todo esse esforço de Mãe Yashoda, então ele se deixou amarrar.
at a time two action is coming. Então, ao mesmo tempo, duas coisas estão acontecendo. Krishna himself, bandhan sikar diya, mane himself accepted to bind. Então, Krishna, ele mesmo aceitou ser amarrado. E ao mesmo tempo, o Yashoda está amarrando Krishna. Então, ao mesmo tempo, Krishna, ele aceita ser amarrado. So, bhav bhakti, sadhan bhakti is two functions already I told. Então, First, how to clean. Então, Bhakti tem duas funções. Primeiro, limpar o nosso coração, Hridaya Marjana. Então, Hridaya Pari Marjana, como limpar o nosso coração. E segunda atividade, é como receber uma partícula da misericórdia dos Brajabasa. Nitya siddhasya bhavasya prapatta hridi sadhati. So then coming bhav bhakti is sadhan bhakti is shraddha to asakti. That is called Sadhana Bhakti começa em Shraddha e vai até a Shakti. Então, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya, Anartha-Nivriti, Nishtaruti, Shakti. Então, todos esses estados estão dentro de Sadhana Bhakti. Então, ontem eu falei. Então, primeiro a Shraddha. Shraddha significa fé. Mas que tipo de Shraddha é necessário? Então, é necessário essa fé firme. Drida Shraddha. Não uma fé ordinária. Shraddha é muito importante. Quem é qualificado para praticar de serviço devocional ao Senhor? Aquele que tem uma fé inquebrantável, fazer ou morrer. Assim como Haridas Thakur, ele disse, Haridas, ele disse, mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços, eu não irei abandonar Harinam. Então os muçulmanos estavam batendo neles severamente. Por 22 mercados eles o açoitaram. E eles diziam, ó Haridas, por que você está cantando o nome do Deus hindu? Cante Allah, você é muçulmano. Cante Allah. Haridas Thakur, ele disse, não há diferença entre os nomes de Krishna e os nomes de Allah, mas os nomes de Krishna são muito doces. Mukyanam, eles são os nomes, são os principais nomes do Senhor. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Haridas Thakur very simple. Haridas Thakur disse muito simples. Deus, ele não pertence aos muçulmanos, aos cristãos e nem aos hindus. Apenas cante os doces nomes do Senhor. Eles bateram nele severamente. Mas ele disse, esse é o ensinamento. Se qualquer problema vir, você abandona Harinama. E você vai para outra religião, budismo, e outra religião. Que benefício você terá? Nenhum. Cante os santos nomes. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sweetness coming or not? So now coming, Shraddha.
Shraddhavan Janhan Bhakti Adhikar. Então, doçura vem ou não? Então, continuando. Então, depois de Shraddha vem Sadhu Sangha. Então, a associação de um Brajajasika sadhu elevado. Então, essa é a definição perfeita de Shraddha. Shraddhastu Ananyapayo Varajam. Então, abandonando todos os outros processos de karma, jnana, yoga, tapasya, praticar apenas o serviço devocional ao Senhor. Então, Ananyapayo. Então, Bhakti Mukhi Vishisha. Então, Shraddha Sadhu Sangha. Então, depois de Shraddha, vem Sadhu Sangha, associação com um devoto elevado, Brajavajasika. Então, esse tipo de associação é necessária. Então, de acordo com o seu Sukriti coletado de milhões e milhões de vidas, você não será capaz de alcançar a Braja Prema. Mas se você vê o coração de alguém completamente cheio de Braja Prema, assim como Rasa Gula, que está pingando esse néctar, então você deve imediatamente ouvir Harikatha de seus lábios. E como que você irá pagar? Você irá pagar com a sua ganância, com a sua avidez. Você tem avidez ou não? Por isso vocês vieram de longe da Holanda. De outra forma, por que você viria? Seu vizinho não vê, porque eles não têm avidez. Se é verdade ou não. Você tem avidez, por isso você vem. De outra forma, quem irá vir nessa Kali Yuga, especialmente que uma bela TV, diferentes... Está acontecendo a Copa do Mundo. Então você veio ouvir Harikatha porque você tem avidez. De outra forma, por outro motivo, ninguém vem. Millions birth Sukriti and spiritual pious activity. You can attain. Então, pelo Sukriti coletado de milhares de vidas, você não irá ser capaz de alcançar Brajapema. Para alcançar Brajapema, você precisa apenas pagar com a sua avidez. Loba Harikatha. Então, como obter essa avidez, essa ganância? Então, isso vem das impressões passadas. Então, Srila Vishnu Chakravarti Thakur no Raga Vartika Chandrika, ele explica, talvez vocês perguntem como obter essa loba, essa ganância. Então, loba vem de loba. Isso também é explicado que vem por vidas passadas. Então, na verdade, não existe uma razão, uma causa. Então, se existe uma causa, isso não é avidez. Então, apenas para a sua satisfação, Santana Bhakti, apenas para pacificar. Explica-se que pelas impressões passadas e isso e aquilo. Na verdade, a avidez ou ganância, ela não depende de nada. Por isso, Vishnu Thakur explica: a avidez é causada pela avidez. Então, loba é causado por loba. Você entendeu ou não? Essa avidez vem assim. So now coming in this way, this sadhu sangha,
Sajatya Asay Snigdha Satovari. Então, sadhu sangha. Então, esse tipo de sadhu sangha você precisa só de ter. Então, com a mesma mentalidade. Snigdha, aquele que o coração é limpo e puro, livre de todos os anartas. Satovari. Então, aquele sadhu que ele é superior a você. Sajatya Asa Snigdha Satovari. Srimad Bhagavatam, you have to listen. Você deve ouvir o Srimad Bhagavatam. So this is very important. Bhagavad Katha, you have to listen. Então você Bhagavad Katha. ouviu o Srimad Bhagavatam. Assim como Srimati Radhika, ela recitou esse verso. Muito belo esse shloka do Gopi Gita. Janmana Braja Srayata Indira Shashavatraye Daita Dikshatam Dikshutavoka Tridita Sava Twang Vichinate Saladadu Dasai Sadhu Jatasi Sarojasi Judari Sri Mushadrisha Suratana Tate Sulkadasika Varadani Nato Meyake Vada Tava Kathamritam Gopi Gita. Jivanam Kavi Viriritam Kalmasahapam Sravana Mangalam Srimadatatam Bhuvi Grinnanti Te Bhuridajana. One who glorifies the pastimes of Krishna is called aquele que glorifica o Katha de Krishna. Ele é o melhor doador. O chamado Bhagavad Kathamrita é muito importante. Então, Bhagavad Saptaha. 7 dias você deve ouvir o chamado Bhagavad Gita. Não são 8 dias. Quantos dias? Por que não 8 dias? Porque 8 dias, 9 dias ou 6 dias? Porque ele fala 7 dias. Você entendeu ou não? Porque nós damos 7 dias de Bhagavad Gita. Não 6 dias e não 8 ou 9 dias. Então, quantos dias na semana? Porque tem 7 dias na semana, então 7 dias de Katha. Next page, you can do the same. Sunday, Monday, Tuesday. Então, The next page. Só continuar no calendário. E aí, de novo. Tem quantos dias no calendário? 7 dias na semana. Não tem 8 dias. Então, às vezes as pessoas perguntam por que você dá 7 dias de Bhagavad Gita. De onde você vai conseguir o 8º dia? Então começa no domingo e termina no sábado. Depois do sábado, volta para o domingo. Então, você começa outro. Então, depois de Bhagavad Brajamala Parikrama, eu comecei um Bhagavad Gita. Aí, quando acabou, eu comecei outro. Aí, acabou, comecei outro de novo. Então, fiz 3 Bhagavad Saptaha. Então, Sajatya Ashraya Snigdha Satovari.
Nigama kalpa tarur galita phalam Sukha mukhat amrita drava sanjutam Pivata bhagavad rasamadam Muhuro rasika bhugi bhavaka. You know this slogan? Você sabe esse slogan, não? Quantos de vocês sabem? Você sabe esse slogan? Nigama kalpatarur galitam phalam Shukhamukam amrita drava sanjutam Bhagavatam. Muito bom. Well done. Okay. So Bhagavad Katham. Então, Bhagavad Gita. So now Sadhu Sangha, then Bhajana Kriya. That's the devotional service to Lord. The Bhajana Kriya also two kinds of. O Sadhu Sangha, depois vem Nishtita Bhajana. Bhajana Kriya. Another is called Uma é Nishtita Bhajana Kriya e outra é Anishtita Bhajana Kriya. Então, a Bhajana Kriya é estável e instável. Anishtita a gente falou ontem. Então eu estou apenas repetindo a aula de ontem. Anishtita Bhajana tem 6 tipos. O primeiro é o falso entusiasmo. Isso é o Utsahamaya. Então essa é a natureza das almas condicionadas. Então muito entusiasmo vem, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Depois de alguns anos, alguns meses, então esse entusiasmo ele reduz. Assim como um bebê, muito entusiasmo, eu vou fazer isso, isso. Vishwanath Chakravarti dá o exemplo. Então tinha um pequeno Brahmana. E ele vai para a escola de sânscrito. Então primeiro a lição é como aprender sânscrito, alguns shlokas. Ele vai aprendendo diferentes slokas. Então no dia seguinte outros slokas e ele vai aprendendo. Terceiro dia, um pouco mais difícil. Então, esse entusiasmo reduz. Ele não quer nem mais ir para a escola. Os bebês eles fazem isso. No início eles têm muito entusiasmo. Então no início eles vão para a escola. Mas quando eles começam a ter dever de casa, eles não querem mais ir para a escola. Então da mesma forma, Vishwanath Chakravarti Thakur ele explica. No início o sadhaka ele tem muito entusiasmo. Desde cedo pela manhã, ele está servindo, cantando, servindo as deidades, servindo de diferentes formas, cozinhando, limpando, aprendendo Shastra. Ele está pensando que um dia ele se tornará um pandita. Então, muito rapidamente. Então, depois de alguns meses, o sânscrito é muito difícil, especialmente se você lê Panini Vyakarana ou Vedanta Darshan. Muito difícil. Vedanta significa que um a um seus dentes vão ser caídos, porque o Vedanta Darshan é muito difícil. Então, automaticamente o entusiasmo ele reduz. Então depois de Utsahamaya vem o Ghana Tarala. Significa fino e grosso. Então, às vezes canta os santos nomes, às vezes não canta. Isso é Ghana Tarala. O terceiro estágio de Anishtita Bhajana é
Buddha Vikalpa. Buddha Vikalpa means Vyuda Vikalpa significa indecision stage. What to do? indecisão. How to do? O que fazer, That como means I fazer. will do perform bhajan and sadhana, which ashram? Então, em qual ashrama eu vou praticar bhajana e sadhana? Eh? Which ashram do you prefer? Então, qual ashrama você Renunciation prefere? ashram, O ashrama é renunciado, Tyagi Ashram, ou grihastha ashram. Mind worship, frikari. na vida familiar, Grihastra Ashram. Yeah, I will do bhajan and sadhana. Que às vezes pensa, eh? eu vou fazer bhajana e sadhana na vida renunciada, Tyagi ashram. Tyagi But Ashram. sometimes thinking, E às vezes I will pensa, enter não, in eu vou marriage life, grihastha ashram. entrar na vida familiar, eh? Grihastha Ashram. Mind very, Então, sometimes these things. a mente ela fica muito inquieta. Then you think which ashram is the best. Então ele fica pensando, Cannot take qual up ashrama é o melhor? decision. Ele não consegue decidir, Because our Shastra also porque o explains, nosso Shastra ele explica. renounced life is very, very A vida renunciada dry life. é muito difícil, é a vida seca. Eh? Suskut, Jivan. Shushkan Jivan. Household life, A vida de casado é muito boa. good life or not. É boa ou não? Eh? Shastra says also this. O Shastra ele fala How isso. to É muito difícil maintain household life. de manter Anxiety and a vida familiar. anxiousness. Então, muita ansiedade. How to bhajan and sadhana? Very difficult to Então, é muito difícil concentration of your mind. concentrar sua mente no seu So many bhajana e things sadhana. coming, so many Então, muitas things contas vêm, eh? muitas, Going here, there, muitos problemas, o bebê indo aqui e ali. duty, responsibility, many things. Então, os deveres e responsabilidades. Você tem ou não? And if you have children, you can see. Se você tem filhos, você verá. Many things also. Many bills also coming. Water bills, telephone bills, Parking bills, parking bills, and also giving the what is called tick lagade. fines. Fine bill. Então, você tem que se preocupar com multas de estacionamento, Camera fines. 100 pounds. Many bills are not. Tem muitas contas ou não? Income is very short, fixed, or many bills. O salário ele é fixo, mas as contas elas são inúmeras. Huh? Então, não é So fácil fazer sometimes bhajana e thinking, sadhana. no. Also like Então, às vezes pensam, a vida de casado which life? é muito, não é boa. You go to Vrindavan, give up everything. Então, abandone tudo e vai But para if you go Vrindavan. Vrindavan, where you stay? Mas se você vai para Vrindavan, onde você vai ficar? Also you have to, Você também precisa pagar. especially ladies. They have so Especialmente as much mulheres. restriction. Elas têm muitas restrições. Brahmachari life is good life. Então, a vida de Brahmachari é muito boa. You understand? Você entende? So Brahmachari no need to pay. Se você é Brahmachari, você não precisa pagar nada. Or if you are lady, Mas se você é mulher, they will say you have to pay the. vão falar, você tem que pagar isso por esse quatro. Isso é verdade ou não? Sometimes they also asking why they discriminate. Às vezes me perguntam por que eles discriminam a gente. If the brahmachari not paying anything, Se o Brahmachari não precisa pagar nada. or if the lady is staying, Mas se they é have to pay. uma mulher, ela tem que pagar. What to do? O que fazer? Yeah, they are asking to me why. Às vezes elas perguntam pra mim, por quê? So sometimes you think what to do. No? Então, fica se pensando o que fazer, o que não fazer. So that is called Buddha Vikalpa. Isso chama-se Vyuda Vikalpa. Then fourth, that is O called quarto é... Não. Vishaya Sangara. Visaya Sanghara. Vishaya Sangara Visaya Sanghara means struggling to enjoy the material sense gratification. significa a dificuldade em controlar os desejos dos sentidos. Então, às vezes perde, às vezes vence. É muito difícil. Visaya Sanghara. Então, Vishaya Sangara. You are taking vow. Então, você From today, I will not watch the TV. faz um voto. A partir de hoje eu não vou mais assistir TV. Então, ninguém assiste Very TV. difficult because your purva abhyas. É muito difícil porque isso é Past puro habits. abhyas. Esses são os seus hábitos passados. These things. So look these things. Bad habits not so easy to Não é fácil abandonar give up these things. maus hábitos. They come.
Eles vêm, você sabe que assistir TV não é bom. É bom ou não? Às vezes coisas mundanas, apenas desperdiçando tempo. Então às vezes você vence, às vezes você perde. Muito difícil de controlar. O quinto estágio é Niyamakshama. Então, incapaz de manter os votos e regulações das escrituras. Então, Niyamakshama faz um voto. A partir de hoje, eu irei cantar 64 voltas. Todos os dias, eu irei me banhar no Ganges. Mas às vezes você fica doente, febre ou outra coisa vem. Então fica muito difícil de cantar 64 voltas. Hare Krishna, a febre vem. Então como é possível cantar? Tarangarangini. O sexto estágio é Tarangarangini. Dançando nas ondas de nome, fama e reputação. Isso é muito perigoso também. Então, por isso que Vishwanatha Chakravarti Thakur explica no Madhurya Kanamrini, explicando Anishtita Bhakti. Então, essa Bhakti é instável. Então ela possui esses 6 estágios. Então depois de Bhajana Kriya vem Anartha Nivritti. Como se livrar daquilo que é indesejável. Anartas. Então quantos tipos de anartas? 4. Então primeiro é Swarupa Brahma, depois Hridaya Durbalya, Asatrishna e Aparada. Então lembre-se, esses termos em sânscrito. O que eu disse? O primeiro é Swarupa Brahma. Então o primeiro é Swarupa Brahma. Então a ilusão da sua própria identidade. Então quem é você? Você não sabe. Se eu perguntar quem é você, eu sou fantasma. Bhuta. Isso é verdade, Sita? Swarupa Brahma. Então a ilusão da sua própria identidade. Jiver Swarupa Roy Krishna Nityadas. Todos vocês são servos eternos de Krishna, Krishna Nityadas. Mas você se esqueceu. Nós estamos nos dando a identificação como eu sou homem, eu sou mulher, sou brasileiro, sou britânico. Na verdade você não é isso. Você não é Sannyasi, Vanaprastha, Brahmachari, Grihastha. Você é Gopi Bhartu. Você é um servo de Krishna, que é o amado das gopis. Você deve realizar isso. Isso não é apenas exercício labial. Então, primeiro, Anartha, ele é Swarupa Brahma. A ilusão a respeito da sua própria identidade. Swarupa Brahma também é de 4 tipos. Você divide em 4 tipos. Então, a ilusão da sua Swarupa é a Swarupa da sua Istadeva. Então, isso é uma grande pergunta. Quem é a sua Aradadeva? Quem é a sua deidade adorável? Radha Krishna, Ram Sita ou Lakshmi Narayana.
Dwarkadish Krishna, Dwarkadish or Krishna, Mathuradish Krishna, ou or Mathuradish Krishna, Vrindavan Chandra Krishna. ou Vrindavana Chandra Krishna. Qual Krishna? Your Ishtadev Krishna, but A which sua Krishna you think of? Istadev é Krishna. Why you asking me which Mas qual Krishna? Krishna ele é um. Por que você está perguntando qual Krishna? Dwarkadish Krishna, Mathuradish Dwarkadish Krishna, Krishna e Mathuradish Krishna Vrindavan Chandra e Krishna. Vrajendra Nandana Krishna. According to Rasmanas, that Krishna will De manifest. acordo com a sua raça, Madhurya Krishna irá se manifestar diante de So, você. Swasarupi, Então, Swasarupa, Maya Swarupa. form of Maya. Qual é All a you can forma say de is Maya? Maya. Você está falando Maya, Maya. O que é Maya? Maya means is what? Illusion. Maya significa ilusão. Mriyate anaya iti Maya. This is a simple definition. Então, essa é a definição simples de Maya. But which thing with measurement with our material Então, aquilo que pode ser medido conception. com a nossa concepção material, isso é Maya. Not Mriyate anaya iti Maya. Maya, that is called the illusion. Então, Maya, She ela creates é this a different ilusão. kinds of Ela cria illusion, which is not truth. essas diferentes ilusões. Aquilo que não é a verdade, nós pensamos ser a verdade. Asat tere satyavadi man. Nitai pada pasariya. Nitai, ahankare matta hiya nitai pada pasariya asat tere satyavadi man. Narottam Das Thakur. Então, Narottama Das Thakur explica isso. Which is truth? Então, aquilo que é verdade, você pensa ser mentira. And which is untruth? E o que é mentira, We are thinking that is você pensa ser a verdade. Maya secretes these things only. Então, Maya cria isso. So, Sasarupe, Maya Sarupe, and Tattva Vibram. Tattva Vibram, what is the absolutely truth? Então, Tata Vibram, qual é a verdade absoluta? What is the absolutely truth? Ishvara Paramakrishna, Sachidananda Vigraha, Ishvara Paramakrishna, Anandadi Govinda, Sarva Karana Karana. This is absolutely truth. então, essa é a Krishna verdade is the cause absoluta. of all the causes. Krishna ele é a causa de todas as causas. Ele é a suprema personalidade de Deus. Swayam Bhagavan. It's absolutely truth. Swayam Bhagavan, Krishna is called Então, Swayam Bhagavan, Swayam Bhagavan. Is the supreme personality of God is Swayam. ele é a suprema personalidade de Deus. Swayam Bhagavan. This thing was. So, Tattva Vibram. Tata Vibram. Sasarupe, Maya Sarupe, and Jiva Sarup. Means Sasarup, Maya Sarup, Jiva Sarup or Tattva Vibram. Então, Swasarup, Sasarupe, Maya Jiva Sarupa, Sarupe. Maya Swasarupe, Jiva Sarupe, Maya Sarupe, Tata Vibram Sarupe. 4 and 4. Everything is 4. Então, 4. 16 types of not. Então, são 16 tipos de anartas. Hidayat, what is called? Hridaya Durbalya. Hidayat Durbalya. Então, Hridaya Durbalya. Então, fraquezas do coração. Isso é luxúria, raiva, inveja. Hidayat Então, isso é Hridaya Durbalya. weakness of what? Então, são as fraquezas do coração. Then source Hridaya Durbalya. Asatrishna. 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 Collect the unwanted things. Então, o desejo por coletar aquilo que é indesejável, que é essa Trishna. Então, aquilo que não é necessário, mas vocês estão ansiando para alcançar. People throw outside. Então, as pessoas jogam fora e nós estamos coletando. Complete garbage. É um lixo. I'm happy, very nice. Right? Ele é muito feliz. É Hitler. New. Anyway, Então ele tá pensando this que é um aquecedor.
novo. Então, às vezes você é sortudo, então aquilo que as pessoas estão jogando fora você quer trazer para dentro de casa. Mas existe alguma exceção. Isso não é exemplo. O que as pessoas estão jogando fora, o lixo, e ele está pensando que é algo muito bom e traz de volta para dentro de casa. Depois de alguns dias, alguns meses, você tem que jogar. Mas você tem que jogar fora, mas você tem muito. Então você tá muito apegado, então você não joga fora. Então o que você faz? Você deixa fora da sua casa um coberto esperando. Por que você tá guardando isso aqui? Você não tá usando, joga fora. Por que você trouxe isso da rua? Não tá funcionando? Então fica guardando. We'll fix it. Então, como as pessoas são tolas. Então, Asatrishna. Aparado. Então, aparado. Então, 4 tipos de aparado. Você entende? Aparada. Ofensas. Quantos tipos de ofensa? Nama parada, Dhamma parada, Seva parada e Vaishnava parada. 4 tipos de ofensas. Então, 10 tipos de Nama paradas. Dhamma parada, 10 tipos de Nama parada. Seva parada. Então, ofensas você... 32. Então, 32 tipos de Seva parada. Especialmente se você adora Thakuraji. Então, as ofensas elas vêm. Mas o Senhor, Ele é muito misericordioso. Então, apenas você faça esse Stava Stuti e as ofensas desaparecerão. Então, essas glorificações. Então, Vaishnava parada. Quantos tipos de Vaishnava parada? 6. 6. Você sabe ou não? Então significa que você não está cometendo nenhuma Vaishnava parada. Você tem que saber. Quantos tipos de Vaishnava parada? 6. Então 6 tipos de Vaishnava parada. Hanti significa bater no Vaishnava. Nindati, criticar o Vaishnava. Vaidesti significa ter inveja do Vaishnava. Krudati, ficar com raiva do Vaishnava. Darshana significa você não ficar, seu coração não ficar em júbilo ao ver o Vaishnava. Vaishnava dekhiya então Bhaktivinoda Thakur ele canta. Se você ver um Vaishnava, você deve pensar que ele é um grande amigo e abraçá-lo, prestar reverência aos seus pés de lótus. E quando ele sair da sua casa, você deve segui-lo pelo menos 7 passos. Quantos passos? Pelo menos 7. Então, Nama parada, Dhamma parada, Seva parada. Então, Vaishnava parada. Então, todos esses são anartas. Então, quantos tipos de anartas? 4 tipos de anartas. Swarupa Brahma,
Hridaya Durbalya, Asatrishna, Aparada. E Vishwanath Chakravarti Thakur, no Madhurya Kanabini, ele explica 4 tipos de anartas: Duskriti, Uta Anarta, Sukriti, Duskriti, Uta Anarta. Está escrito. Então, Sukriti, Uta Anarta, Bhakti, Uta Anarta, Aparada, Uta Anarta. Então, Duskriti, Uta Anarta. Então, na sua vida passada, nós fizemos muitos pecados, papo, então muitos problemas e perturbações estão vindo. Isso é Duskrita Uta Anarta. Então, Uta significa se manifestam. Então, Duskrita são pecados. Então, são os anartas proeminentes das atividades pecaminosas. Sukriti Uta Anarta. Então, na vida passada, são feitas muitas atividades piedosas. Então, dinheiro vem. Isso também é anarta. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, ambos são obstáculos. Se você não tem dinheiro, você não pode adorar Thakuraji. Se você tem muito dinheiro, no time. Então, se você tem muito dinheiro, você vai pensando como manter esse dinheiro. Então, é uma grande perturbação. Se você tem dinheiro, como manter esse dinheiro? Você vai ficar preocupado se o ladrão ele virar te roubar. Tua mente ela fica perturbada. Mas se você não tem nenhum dinheiro, então isso também é um problema. Quem tem dinheiro? A Kamala não tem dinheiro. O nome dela é Kamala. Tá, a Kamala disse que quem é superior, Maharaj ou Kamala? Então Kamala significa Lakshmi. Então Lakshmi ela está dando dinheiro para o Maharaj. O rei, ele pede dinheiro para Lakshmi Devi. Então, Lakshmi Devi ela dá o dinheiro. Então, quem é superior? Lakshmi Devi ou Maharaj? Então, é a concepção. Você é superior a Maharaj. Você é a mais rica. Porque todo o dinheiro vem de Lakshmi. Então, Lakshmi Devi tem esse pote. Ela está carregando ela. Maharaj está vendo, então Lakshmi Devi está... Golden coin. Chocolate? Golden coin. So who is that? Kamala. Kamala means... Então quem é superior? Então não são as moedas de chocolate não, são as moedas de ouro. Então esse dinheiro é vindo de Lakshmi. Mas na verdade a fonte original é Sarva Lakshmi Shrimati Radhika. Então ela é Mula Lakshmi. Mula Lakshmi. Ela é a Lakshmi original. Shrita Kamala Kucha Mandala Rita Kundalaye Kalita Lalita Vanamala Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Radhe Krishna Govinda Gopala Nanda Lala Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare Jaya Jaya Deva Hare
also discuss these things. What is it called? A gente está falando sobre Sukriti Uttara. Sukriti Uttarnarta. Então, na vida passada o sadhaka, ele fez muitas atividades piedosas. Então, por isso, muito dinheiro vem. Mas esse dinheiro e essa riqueza também é muito difícil de se manter. Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, ele foi até Calcutá. Então ele foi de Mayapur até Calcutá. Coletar dinheiro para construir o templo de Mayapur. Então ele viu uma companhia que tinha um prédio. Era muito grande nessa empresa. E ele foi falar com o dono. E o dono dessa empresa falou que não tinha tempo. Ele falou, não tenho tempo. Eu não tenho tempo de me associar com o sadhu. Porque eu tenho muitos telefones. Porque os negócios deles eram internacionais. Com diferentes telefonemas. Então, quantos telefones você tem? Um? Então, às vezes as pessoas têm muitos telefones. 3, 4, 5, 6, 7. Então tá vindo um telefone, um telefonema. Então ele não tinha tempo. Então o gerente dessa companhia falou, eu não tenho tempo para falar com você. Então o Prabhupada ele deixou aquele local. Então depois de alguns anos, 5 ou 6, então o Bhaktisiddhanta Prabhupada ele foi nesse mesmo local. Ele viu que aquele edifício estava completamente destruído. Não tinha janelas, tudo quebrado. Ninguém mais estava lá. E na frente desse edifício, então na calçada, ele viu um homem, um idoso vendendo gamchas, panos. Então os óculos dele estavam quebrados. Então eles, os óculos então o óculos todo remendado, todo cheio de poeira. Não tinha dinheiro para limpar os seus óculos. O Bhaktisiddhanta Prabhupada perguntou para aquele senhor, 20 anos atrás eu vim aqui e ele me disse aqui, o gerente daqui ele não tinha tempo de falar comigo, e lá tinha. Porque ele estava sempre ocupado falando com diferentes países, mas eu vejo esse mesmo edifício e esse edifício está completamente destruído. Ninguém está aqui. Então, onde está esse gerente? Então esse idoso que estava na calçada vendendo as gamchas, ele disse, escute, eu sou esse mesmo gerente e todos esses negócios foram à falência. Agora eu tenho muito tempo e eu posso falar com você. Já. Você tem muito dinheiro, é muito difícil de se associar com sadhus. Isso é verdade ou não? Como manter? Mas você não tem tempo de se associar com sadhus. Então esse idoso disse,
Agora eu tenho muito tempo, por favor. Sente-se e fale Harikata. So for this regard, Então, por isso que Vishwanath Chakravarti Thakur ele explica Sukriti Uttanartha. Se na vida passada você fez muitas atividades penosas, então você terá muito dinheiro nessa vida e esse dinheiro ele vai causar muitos problemas, porque você vai ficar preocupado com manter esse dinheiro. Então isso também são anartas, são coisas indesejáveis. Então, Duskriti Uttanartha, então Sukriti Uttanartha, então Bhakti Uttanartha. O que é Bhakti Uttanartha? Então, se você pratica um pouco de Bhakti, então automaticamente nome, fama e reputação virão. Isso são obstáculos para prestar serviço devocional ao Senhor. Então, ontem eu disse Madhavendra Puripada. Ele abandonou nome, fama e reputação. Mas ainda assim, nome, fama e reputação estavam seguindo. Então, ontem eu contei a história de Madhavendra Puripada. Você se lembra? O que eu disse? Fale. Então, o Ananga Mohan Prabhu vai explicar. Então, Madhavendra Puripada estava viajando para Renu River. Madhavendra Puripada, ele fazia Bhajana e Sadhana às margens do Govinda Kunda. Então ele não pedia não pedia nenhum dinheiro. Então Krishna veio até ele e ofereceu leite para ele. Então Madhavendra Puripada, ele bebeu esse leite. Então quando aquele garoto ele se foi, então Madhavendra Puripada, ele realizou que ele era Krishna. Então esse mesmo garoto apareceu em seus sonhos, no seu sonho, e disse: Ei, Madhavendra Puripada, eu estou agora embaixo da terra, porque os muçulmanos, eles atacaram o Pujari, e o Pujari ele foi embora, e agora eu estou embaixo da terra. Então estou esperando por você. Então isso tudo está acontecendo no tempo, no seu sonho. Então na manhã seguinte, Madhavendra Puripada ele chamou todos os aldeões, eles cavaram, eles acharam uma belíssima Vigraha, essa forma de Gopala. Então Madhavendra Puripada ele fez um belíssimo Anukuta Mahamahotsav. Então ontem eu expliquei isso. Então Madhavendra Puripada. Então especialmente os homens de negócios de Mathura, eles gastaram muito dinheiro para esse Anukuta Mahamahotsav. Por um mês eles fizeram esse grande festival. Então Madhavendra Puripada ele fez um mês de Anukuta Mahamahotsav. Então assim, Thakurji disse para ele: por muitos anos eu estava embaixo da terra, então estou sentindo muito calor. Então você pode trazer Malai Chandan e Camphora Kapur. Então esse passa de sândalo e uma cânfora do sul da Índia. Então ele estava um dia ele estava descansando em Remuna, onde Thakurji Gopinath estava lá. Então durante o Arati ele estava sentindo um aroma muito saboroso. Então na sua mente ele pensou: que aroma é esse? Então ele perguntou para o Pujari. O Pujari disse: todos os dias nós oferecemos para Thakurji 12 potes de Amrit Keli. Então Madhavendra Puripada, na sua mente ele pensou: se eu receber um pouco dessa prachada, eu poderei saborear esse kheer.
Era what is it called? Amrit. Amrit Kali. Então, Amrit Keli. Then when I returned back to Govardhan, Então, quando eu then I retornar will para prepare Govardhan, for my Thakurji. eu poderia preparar para minha Thakurji. Então, ele estava apenas pensando isso. Then night time, Então, à noite, when Pujari quando o Pujari offered Thakurji, ofereceu para Thakurji, also stole então Thakurji one pot and kept tinha under roubado his um pote e tinha deixado embaixo do seu trono. By Jogmaya Pujari thinking, Então, I no took meio out de Yogamaya, o Pujari ele pensou que ele tinha pegado os 12 potes. pot of sweet rice. By night time Thakurji had come. Então, à noite, Thakurji apareceu no sonho do Pujari e falou para o Pujari: ó, Pujari, na verdade eu roubei um pote desse arroz doce e deixei embaixo do meu trono. Você deve oferecer esse arroz doce para Madhavendra Puripada. Então, Madhavendra Puripada ele estava cantando os santos nomes e esse Pujari ele gritou: quem é Madhavendra Puri? Para ele, Thakurji roubou arroz doce. Então, Madhavendra Puripada diz: eu sou Madhavendra Puripada. Então, ele deu para ele. Então, Thakurji roubou isso para você. Então, tome esse arroz doce. Então, Madhavendra Puripada, ele comeu e os 8 sintomas estágicos se manifestaram no seu corpo. E Madhavendra Puripada, ele pensou, cedo pela manhã, o Pujari ele vai falar: ó, Madhavendra Puripada, ele é um devoto muito exaltado, então muito nome, fama e reputação virão. Então, melhor que eu não fique aqui. Melhor eu ir embora daqui. Então, bem cedo pela manhã, Madhavendra Puripada, ele se foi. Então, esse kata é. Madhavendra Puripada, temendo nome e fama, eu estava correndo de nome, fama e reputação, e ainda assim, o nome, fama e reputação os seguiam. Então, por isso que no Manasiksha, Raghunath Das Goswami explica: então, Manasiksha, ele explica, Raghunath Das Goswami fala: ó mente, como eu irei alcançar o meu destino máximo, porque o meu coração ele está cheio de nome, fama e reputação. Você entende? Se o seu coração está cheio desse desejo por nome, fama e reputação, como será possível que você alcance o Shuddha Bhakti? Falando esse verso, o desejo por nome, fama e reputação são assim como a esposa do comedor de cachorro. Como é possível que alcance Krishna Bhakti e Krishna Prema? Você deve limpar tudo isso. Os Goswamis fizeram Bhajana Sadhana. Então, os nossos 6 Goswamis, como eles fizeram Bhajana Sadhana em Vrindavan. Então, Bhakti Uttanartha. Então, automaticamente, se você pratica Bhakti, então nome, fama e reputação virão. Mas você deve rejeitar. Ofereça para Guru e Krishna. Porque se você guardar, é um grande problema. Todo lixo deve ser jogado fora. Mas nós somos... Você não, eu sou tolo. O que as pessoas estão jogando fora, eu estou guardando.
Não tem nem lugar para guardar. Brighton. Como levar isso para Brighton? Put in your car. Não tem nem lugar no seu carro, mas ainda assim que você quer guardar. My phone. Or sometimes only good things are getting, huh? Mas às vezes Once we consegue are coisas boas. no, Germany. Stuttgart. Stuttgart. Então uma vez estava na Stuttgart. Morning walk. Stuttgart, Then he got na very Alemanha. beautiful suitcase. Então ele conseguiu uma I thought I did not touch. uma mala. I don't need Então eu mandando para você, você que falou. more than 20 kilos. Então o Gudeu falou bem assim, eu vi, mas eu não toquei. Eu não posso carregar mais do que 20 quilos. Uma mala é o suficiente. Então o que fazer com mais uma? To pay per kilo and 10 pounds. 4,000 rupees. Você tem que pagar excesso de bagagem. To buy one new suitcase. É melhor comprar uma nova mala. And at least how many? 3 or 4 kilos. So you can check how much it will go. So what is needed. Porque essa mala ela já pesa 3 quilos. Okay, my car is going empty. Você tá pensando, meu carro tá indo vazio, eu coloco dentro. Then next day, what happened? After a few days, Então no dia the seguinte, wheel is broken. Another problem. a roda da mala quebrou. Problem or not? É outro problema ou não? Look like new. Parece novo, Actually, completely what? mas na verdade Broken rubbish. é lixo. People are not foolish. As pessoas não são tolas, Why did they Leave outside. live outside? porque elas deixaram pra fora de casa. But maybe they useless. But you are thinking I'm very Mas você tá pensando, eu sou muito sortudo. Somebody also took one computer also, no? In what is called? In Germany? Os devotos, eles acharam um computador, But also talvez after 2 days, na França, mas também depois de alguns dias, quebrou. but some people also very clever. So he got a nice bed, yeah? Algumas They pessoas also repair, são muito inteligentes, elas resell. pegam a cama que tá jogada, elas consertam Money, e vendem. Então assim eles ganham dinheiro. recycle. Estão reciclando. Good or not? Isso é bom ou não? Kamala, you like this or not? Você gosta disso, Camila? You like? Yeah. Yes? Okay. In your temple also it is nice. What is it called? Soap. Nice? Sofá? Sofa. We're not buying. People are throwing and picking. Então no seu templo também. Just put the cloth, very nice silken cloth, and it. Também pega, né? O sofá o velho, depois só reforma e coloca no templo. People also doing this. Our devotees are doing this. Os devotos também fazem isso. Anyhow. And what did he say? Duskati Utta, Sukhi Utta, and Bhakti Utta, and then Aparad. Então a parada o anarta, Offense to Guru Vaishnava. então comete ofensa Many kinds of a Guru e Vaishnava. Então muitas coisas indesejáveis elas se manifestam. Então Vishnu Chakravarti Thakura no Madhurya Kandambini ele explica passo a passo isso. and do bhajan and stuff. Então faça bhajan sadhana. Because the human life is very, very Porque essa vida humana é muito, muito rara. 4 million. Depois de 8,4 milhões de vidas, o Senhor misericordiosamente Ele nos dá essa vida humana. Don't waste your, Então não desperdice a sua vida. do bhajan. Faça a bhajan sadhana, cante os santos nomes e seja feliz. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, how you can, honor to the Nishtha,
After Anartha Nivritti, then Nishtha will come. Nishtha means Depois de Anartha Nivritti, então Nista virá. Nista significa firmeza. Depois Ruchi means de Nista vem Ruchi. Ruchi when significa our taste will come. gosto. Quando o gosto ele virá. When will you eat some food? Então quando nós iremos comer algo? Hungry. Quando nós estivermos If com you're not fome. hungry, Se você não está com many fome, kinds of foodstuffs will mesmo come, que you você might eat. tenha Then diferentes automatically your question will come. alimentos, você não vai Kamala querer cooked comer. or Sita cooked? Quem cozinhou? Foi a Câmara ou foi a Sita? Coming or not? Então essa dúvida, essa pergunta vem ou não? That's what I'm saying, eh? Então eu estou apenas dizendo. Can be Brahman cooked or Sim. non-Brahman cooked? Perguntar um Brahmana cozinhou ou um não Brahmana? Quem ofereceu? Which mantra? Que mantra? offer to, To whom? Which deity? Qual deidade que ofereceu? there are so many deities there. Então na Índia tem muitas deidades. Kali, Shiva, Durga. Understand? Why I'm Krishna Bhakta? I'm not Eu sou um Krishna Bhakta, eu não como Devi Durga or others. prachada de Devi Durga ou de outros. Many questions will come. Muitas perguntas vêm. Not just prasad come and eat. Ou não, só a prachada vem e você come. Have to ask Você precisa perguntar who cooked quem cozinhou and offer to e ofereceu para quem? which deities. Para qual deidade? This is very important. Isso é muito importante. Shayir anna khaile malin hai man. Malin mane Krishna na hoy smara. Mahaprabhu told. Mahaprabhu ele disse: If the non-devotee cooks, se o não devoto ele cozinhou e você then comer, your mind will be então sua mente disturbed. vai ficar perturbada. Isso é verdade ou não? Visayir anna khaile malin hai man. Or malin mane Krishna na hoy smara. Your mind will contaminated Então sua mente ela vai ficar with a prasad of non-devotee. Your contaminada mind will be disturbed. You cannot com esse alimento feito por um não devoto. They told. Então você ser incapaz de praticar Bhajana Sadhana. Mahaprabhu told. Mahaprabhu ele disse: Malin hai man, malin manes Krishna na hai smaran. Or if you are hungry, 3 days, 4 days, mas se você estiver com fome por 3 ou 4 dias você não comeu nada, você vai perguntar quem cozinhou? Se foi um Brahmana ou não? offer to who? Se foi oferecido para quem? Later we say. Depois você vai ver. Agora eu tô com fome. Just your footsteps coming and O que quer que deem para você comer, você só vai at that comer. time you will not see. Então nessa hora você não This salty or this is vai perceber se está salgado ou se está sem sal. their footstep coming. You say, close your eyes. Então você vai comer com os olhos fechados. So for the Sanatana Goswami Então Pad, por isso Sanatana Goswami Pada, explain Brihad Bhagavatam. ele explica no Brihad Bhagavatamrita, Vaidhi Sadhak and it's called Raganuga. existe Vaidhi Sadhaka e Vaidhi Sadhak is Raganuga following many rules and Sadhaka. Então Vaidhi Sadhaka ele está seguindo If muitas you go regras e up to regulações. the Himalaya, you can Se você for até o topo dos Himalaias, nesse local de peregrinação, existem muitos restaurantes. They also arrange for your footsteps. Então o dono do restaurante ele irá dar para você o que você desejar. Então assim eles coletam Punya Karma. Então eles coletam essas atividades piedosas. Se você for no topo dos Himalaias, então tem muitos homens de negócios e eles estão servindo de graça a qualquer peregrino que passe por lá. Então estão... Mas existem duas seções. Então você pode... Então você pode... Lá tem duas seções. Tem os alimentos crus e tem outro... Lá também você pode cozinhar e oferecer para Thakura. Então tem os alimentos todos para você escolher o arroz cru, tudo cru, tudo o que seja necessário para você cozinhar, eles vão te dar. Então você pode cozinhar, você pode oferecer para Thakuraji, você pode comer e descansar. Não mais do que 3 dias. Então existe uma restrição. Então 3 dias de graça. E outra seção,
and offer to Thakurji and preparation, everything is there, and you can eat. E Also, you tem can essa stay outra there sessão 3 days. onde What do you prepare? as pessoas vão cozinhar e você já vão oferecer para Thakurji, você só precisa comer e você pode. I like pode I like to cook for my Takaji. You want to cook yourself. Yeah, I like. Arshita, what do you want? Depends. But which prashad? Not hungry. Not hungry. Yes, Sanatana Goswami, Virat Bhagavatam, Então, tem essa sessão onde eles mesmos vão cozinhar e vão oferecer e você pode comer e ficar 3 dias. Então, no Brihad Bhagavatamrita, Sanatana Goswami Pada, ele dá esse exemplo, ele explica. those are Vaidhi sadhaka. Daqueles que são Vaidhi They Sadhaka, like to cook himself. eles gostam de cozinhar para eles mesmos. Understand? They cook these things and cook offer to Thakur and cook himself. Eles mesmos cozinham e oferecem para Thakurji. Those are Raganuga Aqueles que sadhaka. são Raganuga Sagras, Prasad is coming. então a Prashada está vindo. Prakti Matrebho Bhokshava. This Mahaprasad is coming. Então a Mahaprashada está vindo. This their Thakurji. Radha Krishna is there. Então Radha Krishna está lá, estão sendo oferecido. I will cook. Então por que eu vou The cozinhar? Mahaprasad is coming there. Então se a Mahaprashada está And vindo, then you can take rest because então você whole pode day descansar, porque you o dia walked, inteiro você and you are very caminhou tired also. e você estava Tired. muito So if you cansado. cooking take time or not? Então se você for cozinhar, isso Maybe 2 hours. demora um tempo, talvez 2 horas. Maybe gas cylinder finish. Talvez o gás acabe. Again bringing the gas cylinder. Aí tem que trazer outro Sabji, gás. and coming this way, Então, many things. então os Aryaji, legumes Thakurji, vindo. already Thakurji, Mas se a Prashada já está, Prasad, Thakurji Mahaprasad is. a Mahaprashada já está So vindo. Sanatana Goswami Então Pad, Sanatana Goswami Pada, he explained these things. ele Those who explica are, isso. Aqueles que são Raganuga Sadhakas, they will take the direct prasad. eles vão aceitar a Prashada direta de Thakurji. Why will waste my time? Porque eu irei perder meu tempo, The Mahaprasad is. desperdiçar meu tempo, se a Mahaprashada já está vindo. No need to cook. Não precisa Others cozinhar. who are Mas aqueles que são Vaidhi Sadhakas, eles têm que cozinhar seguindo muitas regras e regulações. Many questions will come also. Então muitas perguntas virão. Put this Brahman and Então foi um Brahmana que cook or cozinhou. not, who's cooking. There are many questions. Então, muitas perguntas vêm. Você pode ler no Brihad Bhagavatamrita. Sanatana Goswami Pada, ele explica isso. Então um é Vaidhi Bhakti e outro é Raganuga Bhakti. Mahaprasad is coming. Então Mahaprashada está vindo. If Thakurji Vigraha is more than 100 years, Essa Thakurji ela tem mais de 100 anos. so you should not think this Thakurji is offering, then you have to take Você não deve pensar nada. O que oferecerem? Então ofereceram para ela. also explain this. Você deve honrar. Então Haribhakti Vilasa ele If explica the isso. Thakurji, how Se a many years? Thakurji ela tem quantos anos? 100 years. Mais de 100 anos. Established 100 years. Então ela foi estabelecida há mais de 100 anos. Disconnect. Então você não deve Then this questionar. Mahaprasad is coming. Então a Mahaprashada que vem dessa Thakurji. And even also has to say, if that Thakurji established by Uttam Mahabhagavata, E se essa Thakurji ela foi estabelecida por um Uttama Mahabhagavata, então se essa Prashada está vindo, você não deve discriminar. there are many rules. Então existem muitas regras. So Sanatana Goswami Brihad Bhagavatam. Então Sanatana Goswami no Brihad Bhagavatamrita ele explica esses 2 tipos de sadhaka, Vaidhi Sadhaka e Raganuga Sadhaka. So Ruchi coming. Actually, Então o Ruchi Raganuga Bhakti start from vem. Ruchi Mula. Então Raganuga Bhakti inicia-se em Ruchi. Ruchi Mula Bhakti. Então um dos nomes de Raganuga Bhakti é Ruchi Mula Bhakti. Então Ruchi significa gosto. Ruchi taste is coming. Then you Com gosto vem, então você não fica se preocupando com esse tipo de coisa. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anurti, Nishtha, Ruchi. Raganuga sadhaka, very easy to go into Ruchi. Ruchi to go into Asakti, as to go into Bhav and prayer. And Vaidhi Bhakti, step by step. Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya. Então Raganuga Bhakti muito rapidamente pode ir de Ruchi,
para Rucha Shakti Bhava Prema. Mas Vaidhi Bhakti vai indo passo a passo. Mas uma coisa você deve entender. Raganuga Bhaktis, eles passam por todos os estágios, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya, mas eles passam muito rapidamente. Então Vishwanath Chakravarti explica no seu comentário, se você for... Não, 10th floor. Se você vai até o 10º andar, você tem dois caminhos. Você pode ir de elevador e você pode ir de escada. Qual você prefere ir? Então, se você pode ir de elevador e o elevador está passando por todos os andares, mas rapidamente. Então, o elevador ele passa por todos os andares ou não? Da mesma forma, se você vai pelas escadas, você vai passar por todos os andares. Mas é muito difícil. Talvez muita dor nos seus joelhos. Então o que você prefere? Você quer ir de elevador ou você quer ir de escada? Qual que você quer? Elevador. Muito fácil, né? Exercise. Ambos estão passando por todos os andares. Então, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya, Natanavishanishna. O Raganuga Sadhaka, ele está passando por todos esses estágios de Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, Kriya. E o Sadhaka em Vaidhi Bhakti, ele também está passando por todos esses estágios. Mas o Raganuga Sadhaka, ele está indo rapidamente. Mas o Vaidhi Sadhaka, ele está indo passo a passo. Então você prefere de qual forma você irá? Vaidhi ou Raganuga? O que você quer, Kamala? Você quer ir de Vaidhi ou você quer ir como Raganuga? Então prefere Raganuga Marga. Então Raganuga Marga é o melhor. Mas tudo depende das suas impressões passadas. Se você quer ou não, não é o ponto. O que importa são Purva Sanskaras, suas impressões passadas. Então existem dois tipos de sanskaras, Aduniki Sanskara e Praturniki Sanskara. Então isso é muito importante. Se você tem impressões passadas, então facilmente você pode desenvolver o seu sadhana em bhajana. Mas se na sua vida passada você não criou impressões sanskaras, então você tem que ir passo a passo, fazendo bhajana e sadhana, se associando com o sadhu. Então, um garoto ele toca mridanga muito bem, sem nenhum professor ele toca mridanga. Outro garoto ele pratica por muitos anos, mas ainda assim não consegue tocar adequadamente. Isso significa, na vida passada, ele não tem sanskaras, mas nessa vida ele está praticando tocar mridanga, então esse sanskara está sendo sanskara. Então isso é Aduniki Sanskara, esse é sanskara da vida presente, essas impressões dessa vida. Então na próxima vida ele facilmente irá tocar mridanga. Então da mesma forma na nossa vida espiritual, então aqueles que fizeram bhajana e sadhana por muitas vidas, então facilmente eles podem desenvolver o seu bhajana e sadhana, seu sadhana e bhajana. Então você pode decidir qual caminho você vai. Você vai de elevador ou de escadas. Hari